pelo amor de Deus, empresário. A venda é sobre o cliente, é sobre você entender o que o cliente precisa, é sobre você entender qual é a dor dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe qual é o grande lance de uma empresa? Qual o grande lance de uma empresa? Por que as empresas existem? Para quê? Qual o grande lance? O que ela tem que focar em fazer? Se a sua resposta foi vender, você está certo. Se não, você precisa assistir esse vídeo, porque até o final eu vou te mostrar como que você melhora as vendas da sua empresa através de uma sacada que eu vou te dar, que você vai aumentar as suas vendas. Fica comigo até o final. Eu sou Thiago Ferraz. Ao longo de 15 anos eu já tive 10 empresas. Eu tenho bagagem suficiente para te ensinar a ser um empresário de sucesso. Vamos embora comigo. Vamos lá. O grande lance da empresa é vender. Você precisa focar todos os esforços seu como empresário e ampliar as vendas da sua empresa. Ah, Thiago, mas não adianta eu vender muito porque se eu vender demais eu não estou estruturado. Sim, concordo com você. Só que tudo começa pela venda. A maioria das empresas que tem um salto de crescimento, ele gera uma desorganização. Quando a gente tem essa desorganização, a gente é forçado como empresário a organizar novamente. Então foque em vender. Quando você foca em vender, automaticamente os outros processos das suas empresas vão vindo junto. A gente vai conseguindo ver as coisas funcionando através da venda. Agora vamos lá. Você não tem venda, você não consegue vender, não consegue faturar. Nenhuma outra estrutura da sua empresa vai conseguir suportar a falta da venda. Então é muito importante que você venda. Presta atenção no que eu vou te falar. A venda nunca é sobre você. A venda nunca é sobre a sua empresa. O grande erro das empresas, da comunicação das empresas, é achar que ela tem que falar o que ela tem de bom. Porque a venda na cabeça de alguns empresários e de algumas empresas é sempre sobre ela. Eu tenho a melhor garantia, eu tenho o melhor produto, eu tenho o melhor prazo, eu sou o bam, eu domino o mercado, eu tenho tradição, eu tenho qualidade. Você já viu as empresas comunicando assim? Não, porque a minha empresa ela já está no mercado há muito tempo. São ótimos argumentos, são legais, mas não no ato de você fazer a venda, porque você entenda uma coisa, pelo amor de Deus, empresário, a venda é sobre o cliente, é sobre você entender o que o cliente precisa, é sobre você entender qual é a dor dele. A maioria das empresas não entende isso, você precisa entender por quê. Toda empresa, ela nasce e a vida dela é para suprir uma dor de alguma pessoa, de algum grupo. Tá? É para isso que acontece. Então, a venda é sobre o cliente, nunca é sobre você. Ah, porque eu preciso falar que eu tenho qualidade. Cara, isso é um outro momento, uma outra abordagem, mas a abordagem da venda é sobre o cliente. O que você precisa? O que você espera de uma empresa? Esse produto tem que te atender como? Qual é o prazo que você necessita que eu te atenda? Entende? A venda é sobre o cliente, nunca é sobre você. Quando você entender essa frase, você entender essa ideia, esse conceito, aí vai mudar as coisas para sua empresa. Aí você vai começar a vender diferente. E aí você vai ser tentado a falar que você é o melhor. Não, porque a minha empresa, ela é... Opa, o que você precisa? Eu vou comprar pneu para o meu carro. Ah, eu vou comprar... Não, você quer pneu? Quero pneu, tudo bem. Ah, mas é porque esse pneu... Deixa eu te perguntar, você viaja muito com a sua família? Sim, eu viajo. Então, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Tem um pneu aqui que é o ideal para você, porque eu sei que você é um cara, um bom pai de família, eu sei que você gosta de priorizar a segurança da sua família. Imagina você estar na estrada, um pneu estoura, você imagina o que pode acontecer. Então, você é um cara que é um cara muito confiável, você falou isso. Então, esse pneu aqui é melhor para você. Esse pneu aqui vai te dar mais segurança. Você está entendendo? Eu vou em cima da dor do cliente, do que ele precisa. E não simplesmente, compra esse pneu aqui, que esse pneu aqui é líder de mercado. Esse pneu aqui vende no mundo inteiro. E daí? Esse não é o argumento que o cliente quer. O cliente quer o argumento do seguinte: você me entende. Então, se você me entende, você sabe suprir a minha dor. A venda é sobre o cliente e nunca é sobre você, nunca é sobre a sua empresa. E eu tenho certeza que você, como empresário, tende a achar que apenas vendedores é que fazem uma venda. Apenas os vendedores, ou talvez um setor comercial, ou talvez ali um atendimento automático que faz a venda. Não. O seu maior vendedor é o seu cliente. Você sabia disso, cara? O seu maior vendedor é o seu cliente. E quando a gente entende isso, aí a gente coloca o cliente no centro da venda. Quando eu coloco o cliente no centro da venda, eu não me importo somente, apenas com aquela venda que eu estou fazendo para ele, mas eu me importo com as vendas que ele vai gerar.
o seu maior vendedor são os seus clientes. Isso é louco, né? Isso é louco porque muitas pessoas simplesmente acham que o cliente vai, compra e acabou. Ah, mas eu tenho um relacionamento com o meu cliente que eu mando mensagem. Ok, mas será que o seu branding, será que a sua estrutura de venda foi suficiente para que ele indique para outras pessoas, para que ele compre novamente, para que ele não saia falando mal da sua empresa? Será que você ainda não entendeu que o seu cliente vende o seu produto, vende a sua empresa? Então, talvez você tenha que tratar o seu cliente diferente. Talvez você tenha que ter um script de venda melhor para que o seu time trate o seu cliente melhor, para que ele traga mais venda, para que ele compre mais. O seu cliente é o seu maior vendedor. E aí tem algo muito importante que eu te falei para que isso tenha força, chamado branding. Você sabe o que é branding? Vou resumir para você. Branding é basicamente tudo que as pessoas olham e pensam da sua empresa. Quando você tem um brand muito bem estruturado, muito bem feito, você consegue dominar uma fatia de mercado que a gente chama de share of mind. O que é share of mind? É a lembrança na mente. O seu branding é tão forte em que a pessoa pensa num produto, pensa no seu produto. Por exemplo, pensa num refrigerante. Eu duvido que você não pensou naquele preto com lacre vermelho, com a embalagem vermelha. Duvido que você não pensou nele. Porque é um branding muito bem feito ao longo de muitos anos. Você consegue ver que o branding é bem feito quando os clientes lembram da marca quando se fala de um produto. Por exemplo, você tem talvez uma pizzaria e aí a cidade inteira ela pensa no seguinte, não, pizza tem que ser pizza de tal lugar, porque ali é a melhor, porque ali ele já trabalhou o branding. O branding tem que ser trabalhado e o branding ele nem sempre está no que você trabalha com o seu marketing, com a sua rede social. Nem sempre, porque o branding, imagina um iceberg. A parte de cima do iceberg, que é onde a gente vê, é a parte em que a gente trabalha a logomarca, a gente trabalha o apelo visual, a identidade visual, são as cores, o jeito que você usa a sua fonte, como você escreve. E a gente também trabalha alguns sons, talvez o tom de voz, um locutor específico, um jingle, né? Às vezes lembra o jingle, ou então uma pequena nota musical, algumas notas musical que já dá um estalo. Simplesmente usam o próprio nome com notas musicais ali e você já lembra daquela marca. Então isso é a parte de cima do iceberg. E a parte de baixo do iceberg, que está escondida, que ninguém vê, é o que dá embasamento para a parte de cima funcionar. É o que embasa todo o conceito de marca que você tem na sua empresa para que a parte de cima funcione. A logomarca, os sons, o apelo visual, tudo isso. Tá? Então embaixo a gente tem experiência do cliente, atendimento. Tudo isso tá na parte de baixo do iceberg, que é a maior parte, mas ninguém vê. Ali embaixo está a cultura organizacional da sua empresa, o comportamento da sua empresa, do seu produto, o público-alvo que você atinge, o posicionamento, como que você se posiciona. Você se posiciona como uma empresa que ajuda o meio ambiente, você se posiciona como uma empresa que é amiga da criança, enfim. O seu posicionamento, os seus valores e crenças, eles são muito importantes. Tem empresas que os valores delas são tão fortes que os clientes percebem. E isso está muito abaixo do iceberg. Você não consegue ver, os clientes não conseguem ver, mas a sua empresa precisa trabalhar. O branding tem que ser feito dia após dia. A riqueza nos detalhes. Quando você tem uma experiência do cliente, um atendimento, um encantamento do cliente, isso não é uma venda propriamente dita, uma venda feita, mas ela embasa tudo aquilo que você precisa na hora que você vai vender. Tudo aquilo que você precisa que o seu cliente tenha em mente sobre a sua marca, a sua empresa. Como é que você está hoje aí na sua empresa com branding? Você simplesmente faz pega o seu Instagram, talvez, a sua rede social, e você só coloca uma foto com o preço do produto. Como é que tá? Como é que você trabalha isso? Como é que você relaciona com o seu cliente? O seu branding está forte. As pessoas te olham e já sabem que você é aquilo. Você às vezes fornece um produto muito bom, com a qualidade muito grande, mas talvez o carro da sua empresa é todo batido, todo sujo, os funcionários da sua empresa estão sem uniforme. Qual é a visão que o cliente tem da sua empresa? Não adianta você ter um produto forte, um serviço muito bom, sendo que toda a comunicação da sua empresa não é de acordo com o seu produto ou seu serviço. O que adianta eu ser representante talvez de uma marca mundialmente famosa, sendo que os meus funcionários não são treinados a falar
a mesma coisa que as franquias talvez do mundo falam. Se eu não consigo talvez colocar um carro adesivado da forma correta, padrão, em que as pessoas batem o olho e falam assim, olha, legal. Você quer ver um exemplo bacana? Quando você tem uma empresa pequena de bairro ou de uma cidade só, e aí você olha e fala assim, nossa, que loja legal, isso é uma franquia? Isso é um indício que a pessoa está sabendo trabalhar o branding. Porque toda vez que a gente bate o olho numa loja, toda vez que a gente bate o olho numa empresa e a gente tem uma ideia que talvez é uma franquia, é porque a marca foi bem feita, a logomarca está bem feita, o processo visual, todo o universo visual está comunicando de uma forma homogênea, de uma forma eficaz. E aí as pessoas olham e falam assim, nossa, parece uma empresa grande, parece uma multinacional, parece uma franquia. Isso é o branding sendo trabalhado de forma excelente. Para analisar como é que aí na sua empresa o branding é bem trabalhado, você consegue entender que a sua empresa precisa se parecer com uma empresa gigante? Quando você monta uma empresa já com a ideia de, cara, eu quero me parecer uma empresa gigante, você já coloca um salto absurdo no seu branding. Entenda isso, seu cliente vai te descobrir de alguma forma. E quando ele te descobrir, qual é a imagem que ele vai ter? Qual é a imagem que ele vai ter sua ou da sua empresa? Como é que ele vai olhar você? A hora que ele te descobrir, ele vai olhar e falar assim, é uma empresa de fundo de quintal, é uma empresa que pode ser que ela até me dá um cano, ou ele vai olhar e falar assim, nossa, legal essa empresa, hein? Pô, parece uma empresa grande que está aqui na minha cidade, eu vou contratar. Pensa nisso, o seu maior vendedor é o seu cliente. Eu espero ter te ajudado, espero que você tenha tido clareza sobre isso tudo, sobre a venda, porque é muito importante para o seu negócio, e conta sempre comigo.